Sejam bem-vindos ao Polaris. Nosso convidado de hoje é Márcio Atala, professor de Educação Física, com especialização em treinamento de atletas de alto nível e nutrição, criador do Bem-Estar e do quadro Medida Certa e de diversos outros projetos que vamos comentar aqui hoje. Eu sou André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Vamos lá, Márcio. Eu tive essa oportunidade de conhecer a Clínica Bem-Estar, né? No passado. Aliás, o espaço e o que vocês fazem lá é incrível. E nessa oportunidade a gente conversou com você, né? E você falou de uma especialidade que eu nunca tinha ouvido falar, que é a medicina do estilo de vida. Então eu queria começar nosso papo falando disso, né? Se você puder compartilhar com a gente, explicar o que é, como você se especializou nisso. Tá. Em 2018, eu produzi um documentário chamado Sua Vida em Movimento, onde eu viajei em vários países do mundo para começar a entender a importância e como que o estilo de vida tem influenciado a nossa saúde. E o pontapé inicial foi ir para Harvard conversar com o Dr. Edward Phillips, que ele é o criador da medicina do estilo de vida, né? Ele coordena essa área lá na universidade. E aí ele estava comentando que cerca de 70% das doenças que acometem a população hoje têm uma origem num estilo de vida inadequado, que passavam basicamente por 5 pilares. O fumar, o tabagismo, eu acho que esse é uma coisa que já está bem trabalhada na cabeça da população. E aí você tinha 4 pilares, que é o sedentarismo, que é uma grande preocupação, porque hoje talvez seja o fator de risco mais prevalente na população. Alguns números aqui no Brasil são assustadores, né? Então, de 82% dos adolescentes brasileiros serem sedentários, de menos de 30% da população conseguir cumprir as metas ou a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 150 minutos de movimento durante a semana. Então, o sedentarismo é um grande fator de risco, né, para desenvolvimento de uma série de doenças crônicas. A questão da alimentação, que hoje a gente sabe que pela fartura aí de alimento, a gente come calorias em excesso e você tem isso fortemente comprovado, que o excesso de calorias ele não é bom para o nosso corpo, ele está ligado a uma longevidade menor, enfim, e atrelado também, obviamente, a umas doenças. Você tem a questão do sono, que agora começa a ser muito falado, principalmente porque começam a ter cada vez mais estudos sobre a importância do sono, e nos últimos 30 anos o americano tem dormido em média 2 horas a menos, e quando você começa a entender e conversar com os pesquisadores de sono, você vê que esse é um grande problema, porque quando você não tem um sono reparador, você, por exemplo, em média, no dia seguinte, consome 350 calorias a mais e se movimenta 20% a menos. Isso por uma questão hormonal, né? Porque você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade, mais o do estresse, menos o hormônio GH, você tem uma baixa de testosterona, então você tem toda uma modificação ali que dificulta os outros pilares. Então o sono passa a ser aí um pilar importante. E o enfrentamento das emoções, e não basicamente o estresse em si, porque o estresse ele é inerente, ele faz parte, mas o como você lida com ele. E a partir daí também, eu tive uma conversa com o Dr. Álvaro Alvezum, que vale realmente o papo com esse médico. Ele é um cardiologista, pesquisador extremamente conceituado. Raramente ele não está na lista dos 100 pesquisadores mais influentes do mundo. E ele ano passado, ele publicou um primeiro artigo científico sobre como o enfrentamento do estresse acaba afetando a nossa saúde. Então, lá ele mostra que pessoas que não praticam auto-perdão ou não perdoam os outros, que são mais coléricas, reagem mal à situação do estresse, essas pessoas têm 33% mais chance de ter um problema cardiovascular, têm mais chance de desenvolver câncer, e isso passa a ser
ciência. Então, lá nos Estados Unidos, eles começam a entender que você trabalhar esses pilares como tratamento e como prevenção na sua saúde faz todo sentido. E aí é que se criou a medicina do estilo de vida, e aí em 2018 eu tive a iniciativa de criar esse centro que você conheceu aqui em São Paulo, onde a gente trabalha esses pilares num espaço totalmente integrado entre médico e profissionais que prestam esse tipo de serviço, né? Então você tem fisioterapeutas, professores, nutricionistas, as pessoas que dão suporte ao médico, porque você vai desde geriatra, pediatra, cardiologista, ortopedista, endócrino, todos eles acabam em algum momento recomendando essa mudança de estilo de vida como parte do tratamento. E nesse dia você até falou sobre o paradoxo, né, do corpo que precisa de movimento para funcionar e ao mesmo tempo o cérebro que foi programado para poupar energia, né? Acho que é um pouco disso que você falou também. Isso daí é a grande dificuldade, né? Porque a espécie ela veio evoluindo em centenas de milhares de anos, né? Não tem como. E o nosso corpo, geneticamente, ele é preparado para funcionar melhor com o movimento. Então, isso daí acho que nem se discute, são centenas de artigos, milhares de artigos científicos mostrando isso. Então, quando você tem movimento no seu corpo, você consegue uma captação de glicose melhor, um controle da pressão arterial, um sistema imunológico mais forte. Mesmo agora, nessa situação que a gente está vivendo, o Covid, saiu um estudo em abril mostrando que pessoas fisicamente ativas, em qualquer faixa de idade, em qualquer grupo de risco, apresentavam mortalidade 20% menor, né? E eles indicavam uma série de antioxidantes produzidos durante a atividade física. Então, o nosso corpo, quando se movimenta, ele realmente ele funciona melhor. E essa informação todo mundo tem. E o grande paradoxo é que, ao mesmo tempo que a gente sabe isso, tem informação, a gente não consegue colocar em prática, porque o cérebro é a máquina mais perfeita do mundo em poupar energia, né? Porque também durante essa evolução da espécie, ele teve que o tempo inteiro aprender a automatizar as coisas, a gastar menos energia, porque a energia era muito escassa. Então, se a gente deixar, se deixar levar pelo meio ambiente que hoje é muito confortável, com muita tecnologia, tudo aquilo que a gente não pensar, o cérebro vai sempre escolher o menor esforço. Por isso que hoje é tão difícil a gente criar novos hábitos. Acho que o segredo dessa história vai ser como a gente cria novos hábitos para que isso seja automatizado e a gente consiga entrar num estilo de vida mais saudável. E Márcio, você falou duas coisas relacionadas ao estudo, são bem interessantes, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Um é a questão do sedentarismo, né? Sim. Como é que as pessoas qual é a sua dica, na verdade, né? Para as pessoas que estão em casa nesse momento da pandemia, com as academias fechadas, o que elas podem fazer para poder melhorar um pouco esse sedentarismo? Então, Rodrigo, aí você tem algumas coisas, né? Uma primeira delas, a pessoa que já tem o hábito de fazer atividade física, né, que já gosta, essa pessoa ela acaba se adaptando com mais facilidade, né? Ela está mais condicionada, ela tem mais habilidade, então ela vai conseguir pular uma corda, ela vai conseguir fazer um circuito usando o peso do próprio corpo. Invariavelmente, as pessoas sabem usar um elástico, algum equipamento e vão dar o jeito dela. O grande problema é que a grande parte das pessoas é realmente sedentária e não tem esse hábito, não tem esse costume de diariamente reservar um tempo para atividade física. Aí, eu acredito que a melhor opção sempre é você escolher qualquer coisa que seja muito fácil incorporar no dia, que você consiga fazer todos os dias. Eu entrevistei uma neurocientista na Universidade de Nova York, a Wendy Suzuki, e eu incorporei uma dica que ela deu, que é a seguinte: você só cria o hábito e uma nova conexão no cérebro quando você tem a repetição da tarefa. E esses estudos acabam mostrando que num espaço de 90 dias, 3 meses, você deveria escolher uma tarefa que você consiga repetir pelo menos
70, 75 vezes. Então, a dica que eu dou para as pessoas é qualquer atividade simples e que você consiga reproduzir todo dia. E aí eu posso citar 2, 3 exemplos. Por exemplo, uma pesquisa que eles fizeram lá e falaram o seguinte: o que você faz todos os dias? A pessoa falou: eu tomo banho. Você toma banho? Então tá. Então, antes de tomar banho todos os dias, você vai fazer 10 agachamentos, né? E aí mediram a circunferência de coxa da mulher, mediram a circunferência abdominal e a porcentagem de gordura. Muito bem. E essa pessoa, toda vez que ia tomar banho, fazia esses 10 agachamentos. E o combinado é, à medida que isso for ficando fácil, você mesmo vai aumentando. E ao final de 3 meses, ela conseguia fazer quase 70 agachamentos todos os dias. E quando foram medir a circunferência de perna, circunferência abdominal, enfim, ela tinha melhorado composição corporal, melhorado massa muscular, diminuído massa gorda. Então, essas coisas simples que você consegue reproduzir todos os dias tem que ser o primeiro passo para você criar o hábito. Porque criando o hábito, naturalmente seu corpo vai se condicionando e você vai conseguindo aumentar a tarefa, aumentando a intensidade. Então, acho que nesse primeiro momento, Rodrigo, ficar pensando em exercícios que gastam muita caloria ou que, enfim, ganhem muita massa muscular, não é o caminho para quem já é sedentário. O caminho seria mesmo escolher as coisas mais simples e que você consiga dar a repetição para criar o hábito. O importante é se mexer, né? Exatamente. A segunda pergunta, que é referente à questão da alimentação que você falou. Tem uma prática que não é nova, na verdade é antiga, mas que muita gente está usando, né? Que é o jejum intermitente. Isso. Eu até faço isso bastante, tenho praticado, mas eu queria saber um pouco da sua visão sobre o jejum intermitente. Existem vários tipos. O que você acha? Existem alguns protocolos de jejum intermitente, né? O fato é que a gente percebe que algumas pessoas acabam se adaptando bem ao jejum intermitente, elas conseguem ficar um tempo prolongado sem se alimentar e conseguem, de alguma maneira, fazer essa atividade física, mesmo vindo de um período desse jejum. Para essas pessoas que se adaptam, é uma boa maneira, é mais uma maneira que se encontrou de você conseguir equilibrar consumo e gasto calórico. Então, vai bem. Agora, existe algumas pessoas que, quando praticam o jejum intermitente, acabam gerando um estresse no próprio corpo, seja de ansiedade ou porque a glicose abaixa muito no sangue. Para esse tipo de pessoa que acaba sentindo muita fraqueza, que gera um estresse maior do que o benefício que o jejum estaria proporcionando no corpo, para esse tipo de pessoa não é indicada. Como tudo, né? Para algumas pessoas vai funcionar muito bem, para outras não. Em relação ao treino, quando a pessoa vem em jejum, a gente tem vários estudos mostrando que um treino numa intensidade moderada, intermediária, e sem ser de tão longa duração, ele tem uma queima de gordura maior, né? Que seria bem eficiente. Então, saber usar o jejum intermitente dentro de uma estratégia de exercício pode ser bastante útil. Muito legal. Marcel Conrado, tudo bem? Voltando um pouquinho na questão do sedentarismo e até fazendo um paralelo com o Vida em Movimento, né? A gente falou de como criar o hábito para combater o sedentarismo para aquelas pessoas que ainda não têm esse hábito no período, né, de pandemia que a gente está vivendo. Mas uma vez que esse período passar, queria que você comentasse um pouquinho, você abordou isso também no documentário, de como não necessariamente a cidade, né, ou o nosso ao redor está pronto para ajudar a criar esse hábito, né, para combater o sedentarismo, né, e como o planejamento urbano ele pode ter um impacto muito positivo ou negativo na hora da gente combater o sedentarismo e iniciar práticas mais saudáveis. Você tocou num ponto que é muito interessante, né? Porque o que acontece? Eu não sei aí, mas aqui a gente tem ouvido muito de prefeitos, de governadores, a vida não tem preço. Claro que não tem, ela é única, né? E a gente não vai poupar esforços
e nem recursos para salvar uma vida, porque cada vida importa. Tudo bem, concordo, mas aí a gente tem que começar a fazer uma grande reflexão. Quando a gente pensa, vamos colocar um cenário ruim aqui no Brasil, que 200 mil pessoas vão morrer por conta do Covid, né? É dramático, é muito ruim, ok. E você está gastando aí uma fortuna para tentar evitar, para aparelhar melhor o sistema de saúde, para evitar que essas pessoas acabem vindo a óbito e tal. Quando você leva para esse mesmo governante um programa de saúde primária, que é o que foi feito em Jaguariúna, que você consegue melhorar o estilo de vida da população, e lá em Jaguariúna a gente conseguiu mudar em 40%, né, 40% da população, invariavelmente, os governadores ou os prefeitos, eles falam que isso não é uma prioridade, que não existe o dinheiro. E aí a gente tem que refletir o seguinte: nesse documentário, eu entrevistei o prefeito de Copenhague, e ele mostra que cada quilômetro que a pessoa pedala por dia, né, em transporte, o quanto ele economiza em saúde pública. Só para contextualizar, no Brasil, todo ano passado, morreram 360 mil pessoas por conta do sedentarismo, né? E é um programa muito barato de ser feito, porque você já tem os equipamentos públicos, né, os parques, e você colocar profissionais e criar programas específicos para atender essa população, acaba sendo muito barato, e você consegue, como você bem colocou, criar uma infraestrutura, dar oportunidade para a população, de uma maneira gratuita, acessar com algum tipo de orientação esse tipo de estilo de vida. E isso, eu não tenho dúvida nenhuma, quando você vai para Seul e conversa ali na Coreia com os governantes, ou como foi ali em Copenhague, o custo desse investimento ele é facilmente retornável. Lá na Coreia, eles pegaram um imposto que era do cigarro para financiar esse tipo de programa deles. E isso dá um retorno absurdo para eles em diminuição de custo de saúde na ponta, lá no terciário, né? Então, é uma conta que fecha rapidamente. Agora, é preciso que você crie esse meio ambiente dando oportunidade para fazer. Porque, de novo, falando de grandes cidades, falando de São Paulo, é muito difícil, né, a pessoa se sentir atraída e convidada para esse movimento. Então, tem que ter um trabalho aí que eu acredito que seja de política de saúde pública, pensando em mobilidade, pensando em movimento, enfim, em alguns pilares desse estilo de vida. Legal, Márcio. Você citou o trabalho de Jaguariúna. Uhum. Conta um pouquinho mais para a gente como que foi essa experiência, desde a concepção até os resultados obtidos. É engraçado, porque lá atrás, no Medida Certa, né, basicamente a ideia, e antes do Medida Certa, que foi o projeto anterior ao Medida, que foi o Época Saúde, a ideia é sempre, todo mundo sabe, de inúmeros estudos, o benefício que tem essa mudança de estilo de vida. Então, a ideia inicialmente era pegar algumas pessoas, e a gente fez isso no Época Saúde, e depois de 3 meses, com mudança de estilo de vida, você controla os fatores de risco para essas doenças que estavam alterados. Aí, fazendo Medida Certa, tendo aquelas caminhadas enormes pelo Brasil, eu falava assim, poxa, se a gente consegue mostrar numa escala grande que isso funciona, né, talvez isso seja um piloto para você mudar as cidades maiores. E aí começamos uma busca por uma cidade, e para que esse fosse um projeto científico, a gente teve que buscar uma cidade que tinha um prontuário eletrônico. E é raro você achar isso no Brasil. A gente achou Jaguariúna, que era uma cidade que tinha um cartão cidadão, onde a pessoa precisa desse cartão para, enfim, fazer diversas coisas na cidade. E aí foi a fase de planejamento, tal, inclusive achar alguma empresa que acreditasse e tivesse como propósito também melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Nessa busca por uma empresa, a gente encontrou um maluco, que é o Rodrigo, que acreditou, que acreditou na história. E aí, com um apoio que foi privado, né? Quer dizer, uma empresa que tinha o mesmo propósito que a gente, que era mostrar que isso era possível através do estilo de vida, a gente entrou em Jaguariúna sem o dinheiro público, mas com o apoio da prefeitura. Isso foi muito legal, porque todos os secretários de educação, de saúde, de transporte, todos eles engajados nas mudanças que a gente propunha na cidade. E aí é um grande aprendizado, porque num projeto desse, eu confesso que eu não desconhecia o funcionamento ali da prefeitura, UBS, UPAs, e aí você vai entendendo, você vai aprendendo, você vai remodelando o projeto, e ao final do projeto a gente teve uma mega surpresa, porque a gente partiu para esse projeto com a expectativa de mudar 6% da população, que já seria considerado algo significativo, e a gente acabou conseguindo mudar 40% da população. Em termos de custo de saúde, o que aconteceu em Jaguariúna, duas coisas que chamaram a atenção. Primeiro, o custo com a medicina terciária diminuiu, então eles passaram a gastar mais ali na base da pirâmide, então o programa que eles tinham para 50 pessoas, ao final, atendendo mais de 1.000 pessoas, cresceu, eles tinham esse dinheiro, eles deixaram de gastar lá em cima para gastar aqui embaixo. E a outra coisa que foi muito impressionante foi que a cada 100 pessoas que frequentavam a UBS e tinham pressão alta e diabetes, só 8 controlavam essas taxas. E ao final desse ano, a cada 100 pessoas, 40 já estavam controlando essas taxas. Quer dizer, a chance de uma pessoa diabética ou hipertensa ter um evento mais grave acaba diminuindo, o que impacta lá em cima em custo de saúde. Então foi um trabalho muito bacana, com resultado muito, muito expressivo. E Márcio, quais foram os maiores desafios, desde o Medida Certa, né, que você trabalha com o indivíduo, até esse projeto que é uma coisa mais ampla, né, que você trabalha em grupos? Sem dúvida nenhuma que o maior desafio é sempre quando você vai trabalhar populacionalmente, de você tentar fazer esse engajamento, né? Esse engajamento coletivo, ele não é fácil. E quando é numa cidade, você acaba enfrentando desafios que vão desde ordem política, que era um ano de eleição, então você tinha uma oposição que tentava boicotar o projeto, você passa pelas dificuldades, isso um pouco do que eu experimentei aqui na Prefeitura de São Paulo, é muito relacionado à política, Rodrigo, porque você tem pessoas dentro que não querem que a coisa aconteça, né? Independente delas perceberem que aquilo pode ser um benefício para a população, você tem muita gente dentro que não quer que a coisa aconteça. Eu acho que a maior dificuldade é você convencer as pessoas que decidem que isso vai ser importante. A gente estava falando da empresa lá de farmácia, né, que eu estou desenvolvendo um projeto semelhante ao de Jaguariúna, e o difícil ali, no início, e demorou 3, 4 meses, foi você convencer as pessoas que têm o poder de decisão. Então, tudo começou com o vice-presidente que me procurou, aí o presidente comprou a ideia, mas você sentia ali alguns focos de resistência trabalhando para que isso não acontecesse. Então, eu acho que o mais difícil é o trabalho de convencimento nas pessoas que decidem, porque eu acho que a população em si, ela é carente por qualquer tipo de promoção de saúde. Quando você entrega, a tendência é que eles se engajem. Uma coisa muito interessante, já passou comigo também, e garanto que passa com 100% da população, né? Você se anima, você entra, você emagrece. Agora mesmo na pandemia aí, consegui emagrecer 5 quilos. O problema é depois, quando você entra nessa rotina, você perde a outra rotina, né? Qual o segredo que você acha para programar o cérebro, para criar como se fosse uma tatuagem realmente de ficar essa rotina para sempre? Você tocou em dois pontos bem interessantes, né?
Outro dia me perguntaram, você tirou alguma coisa boa aí desse confinamento, dessa quarentena? Falei, eu perdi 3,5 quilos, eu estou dormindo melhor, eu estou menos estressado porque eu acabo viajando muito menos, né? Então, é isso. E aí, tem 2 pontos que são interessantes. O primeiro, se a gente partir muito para essa coisa da neurociência, se você cria um hábito de sempre no mesmo horário, eu acho que sempre no mesmo horário, né? Então, eu acordei, eu vou fazer atividade física. Eu acordei, eu vou fazer atividade física. Estou dando um exemplo de ser pela manhã. Você condiciona o corpo, né? Então, você tentar manter isso por 3, 4 meses, até seu cérebro identificar que isso é uma rotina e você começar a fazer e não pensar mais para fazer, isso é fundamental. Por exemplo, eu vou para a academia, eu não estou pensando se eu vou ou se eu não vou. Eu vou, né? Com vontade? Muitas vezes não, mas eu não pensei para ir. E no começo, você pensa. Quando você pensa para decidir, qualquer desculpa é complicada. Mas eu acho que hoje, e esse é o segundo ponto que eu queria tocar, talvez o que vai fazer as pessoas manterem isso por mais tempo, ela é encontrar um valor naquela atividade, né? E aí, quando a gente fala de valor, a gente pode falar, e para mim não tem nenhum problema que seja estético, então tem pessoas que vão falar, eu faço isso aqui pela estética. Tem pessoas que encontram valor nisso na saúde porque passaram por algum problema de saúde e tal. Eu, né, quando comecei a conversar com alguns psicólogos, psiquiatras, para entender essa questão do valor, eu percebi que uma coisa que me agradava muito era que no fim de semana eu gosto muito, ou de jogar tênis ou de jogar vôlei. Então eu falei, isso tem um valor para mim. Eu gosto de jogar bem, eu tenho uma certa competitividade. E então, o que eu fiz? Eu uso os treinos da semana, todos programados, para no fim de semana eu ter um desempenho legal naquilo que eu gosto de fazer com os amigos. Então eu encontrei um valor naquilo que me motiva nos treinos, que me motiva a querer não faltar, porque eu sei que eu tenho um compromisso ali no fim de semana que eu vou querer estar bem. Mas esse é um valor meu. Para algumas pessoas, vai ser um valor na família, vai ser o valor dançar, por exemplo, com a filha, talvez esse seja um valor. Enfim, eu acho que fazer com que as pessoas pensem na hora de escolher uma atividade física em alguma coisa que tenha um significado importante para ele, eu acho que esse pode ser um passo bacana para ela manter uma regularidade e nenhum problema que esse valor de tempos em tempos mude, porque a gente vai mudando ao longo da vida. E uma coisa interessante é que quando você muda uma rotina, né? Você falou de dançar com a família, tudo, você acaba mudando outras rotinas juntos, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. E você falou a questão da ginástica. Por exemplo, eu tenho as minhas melhores ideias, eu nem sei por que isso acontece, mas as minhas melhores ideias sempre são quando eu estou correndo, pedalando, fazendo algum tipo de... Parece que eu entro num estado, sabe, de meditação, realmente, uma meditação ativa, né? Exato, tem um livro de um neurocientista aí de Harvard, chama Corpo Ativo, Mente Desperta. E ele chama atenção para exatamente isso que você falou, Rodrigo, como muita gente acaba relatando isso, que grandes ideias, às vezes projetos, vêm durante essa prática da atividade física. E ele mostra nesse livro o que acontece em relação a neurônios, neurotransmissores, durante a prática da atividade física, que leva o nosso cérebro a produzir melhor. Então, é uma leitura muito bacana. Muito legal. Márcio, mudando um pouquinho, não de assunto, mas talvez de fase, queria que você comentasse um pouco com a gente também da sua fase de jogador de futebol. Talvez esse seja um lado que nem tantas pessoas saibam dessas histórias, acho que seria bacana compartilhar também. Rapaz, eu brinco assim que
eu só virei esse profissional de educação física, de saúde, porque deu tudo errado no futebol. Porque que eu queria mesmo. Enfim, meu avô jogou futebol profissional, meu pai, apesar do meu pai ter sido durante, enfim, acho que 30 e tantos anos diretor financeiro de multinacional, ele jogou futebol e meu avô não deixou que ele seguisse carreira, porque era coisa de, enfim, queria que priorizasse o estudo e tal. Mas o futebol ele sempre esteve muito presente. Eu nasci em Belo Horizonte, sempre acabei convivendo com esse meio de esporte. Vim para São Paulo com 12 anos, porque a família é toda de São Paulo. E eu sempre tive muita facilidade, sempre me destaquei muito. Com 14 anos já jogava em categoria de base do Corinthians. E aí, com 16 para 17 anos, quando eu acabei o colégio, eu acabei indo para Campinas, no Guarani, que era um time na época que tinha uma estrutura fantástica, tinha sido campeão brasileiro e tal. Joguei lá um ano. E aí começou muito precocemente na minha vida o lesão de joelho, numa época que você não tinha cirurgias pouco invasivas, enfim. E aí, com 18 anos para 19, eu já tinha feito duas cirurgias. E aí eu resolvi que eu ia focar no estudo. Acabei entrando na USP, fiz a USP. Quando terminei a faculdade ainda, isso ainda no primeiro ano de faculdade, eu ainda tentei conciliar com um time de futebol de menor expressão, que era o Ituano, com a faculdade. No final do primeiro ano, eu ainda tive uma nova cirurgia, no mesmo joelho. E aí eu falei, não, eu vou fazer a faculdade. Quando terminou a faculdade, num daqueles torneios de verão que o Luciano do Vale fazia, o Verão Vivo, a faculdade, a gente tinha sido campeão mundial universitário, a gente entrou com um time convidado, e logo na primeira rodada a gente tirou um time que era cheio de profissionais, né? E aí eu recebi um convite para fazer uma primeira temporada na Liga Americana de Futebol, em 94. E eu fui para os Estados Unidos, só que quando eu cheguei nos Estados Unidos em 94, a liga foi cancelada. Eu acabei jogando por um campeonato nacional que tinha entre estados. Foi muito divertido, foi muito legal, e no final do torneio eu acabei tendo que fazer nova cirurgia no joelho. E aí eu falei, cara, não é para mim mesmo, né? Mas, enfim, apaixonado pelo esporte e sempre gostei muito. E vivi coisas assim no futebol e no esporte de alto nível que eu acho que a gente leva para a vida, né? De como se comportar, de ter estratégias, de como ter uma tática, de como você encarar nãos e derrotas, que elas estão presentes na vida o tempo inteiro. Então eu acho que o esporte ele acaba sendo uma grande lição para a vida, se a gente sabe aproveitar e ler o que aconteceu. Eu acho que a gente tira grandes aprendizados. Essa é a minha visão, assim, e o que me ajudou muito essa parte do futebol. Com certeza. Márcio, a gente está chegando no fim do papo, mas a gente costuma finalizar com recomendações. Fala pra gente um filme e um livro que você gosta muito, que gostaria de recomendar pra gente, para os nossos ouvintes. Tá, um livro que eu terminei de ler e que eu adorei é Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, que é fantástico. É um pesquisador de sono e eu acho que é uma leitura que, principalmente nessa época que a gente está reavaliando o nosso estilo de vida e tudo, é uma leitura que eu super recomendo. E como eu tenho visto muito filme nessa época aqui, um que eu acabei de assistir, nem é um filme, é uma série que ficou super famosa aí, mas acho que é polêmica, porque nem todo mundo encara do jeito que ele encara, é o The Last Dance, né, do Michael Jordan. Eu acho que é um jeito de encarar as coisas, de buscar não a perfeição, mas buscar o seu máximo, que acho que vale uma reflexão. Acho que para muitos não é o ponto, passa do ponto, para outros não, mas eu acho que fica a reflexão da determinação, que, 99 não é 100, né? Então eu sou dessa teoria: se você vai fazer alguma coisa,
faça bem feito, porque o tempo que você vai levar para fazer mal feito, bem feito é igual, então faz bem feito. E assim, eu me apaixonei assim pela personalidade dele ali. É excelente, eu comecei a assistir ontem, tá no Netflix. Eu não vi ainda, mas está no top da minha lista. É bem legal. Rodrigo, você que também gosta de esporte, assim, o jeito que ele encara as coisas é bacana. Eu vou ver, com certeza. Márcio, só agradecendo mais uma vez pelo carinho e pela aula que você deu aqui para todo mundo de novo. E espero que a gente possa se encontrar de novo. Imagina, é um prazer, né? Pô, Rodrigo, você sabe que é uma pessoa querida e que eu vou ser sempre grato, né? Porque não só pela oportunidade que a gente teve de trabalho, mas pela amizade que a gente construiu depois. Então, toda oportunidade que a gente tem de conversar, para mim, é gratificante, você sabe que é de coração. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado, Márcio. Excelente. Obrigado, Márcio. Abração. Um abraço. Valeu, gente. Abração. Tchau. Tchau.